Muitas notícias hoje, ansioso para responder perguntas. Tenho atualizações para vocês. Mais tarde hoje, o presidente Trump vai se dirigir à reunião trimestral da Business Roundup, onde ele vai promover sua agenda econômica para o crescimento e responder perguntas para mais de 100 dos principais CEOs aí do nosso país. É a maior participação já para este evento, porque os líderes empresariais estão ansiosos e animados com o retorno do presidente Trump a Washington. Isso vem na sequência da reunião do presidente Trump ontem com o Conselho de CEOs e de Tecnologia na Casa Branca, onde ele se encontrou com líderes da indústria de tecnologia. E na noite passada, o presidente Trump realizou uma cerimônia de posse no Salão Oval para Shane Curra, que agora é o 28º diretor do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Shane demonstrou uma bravura sob fogo cruzado em Butler, Pensilvânia, julho passado, ao tentar matar Trump. Como alguém que conheceu o Shane pessoalmente durante a campanha do ano passado, posso dizer sem dúvida que não há ninguém mais adequado para esse papel importante. E após a confirmação da secretária do Trabalho Lori Chaves de Rome na noite passada, o Senado agora confirmou 21 dos indicados qualificados do presidente Trump para o gabinete nos próximos 2 anos, superando de longe a administração anterior. E olhando para frente, amanhã, o presidente vai receber o Taoiseach Michel Martin da Irlanda para a cerimônia anual do Trevo na Casa Branca. E na quinta-feira, o presidente Trump vai receber o secretário-geral da OTAN para uma reunião de trabalho e um almoço. Sobre a economia, o relatório de empregos de fevereiro foi uma boa notícia para a América, especialmente para o nosso setor de manufatura. O setor de manufatura ganhou 10 mil novos empregos em apenas um mês sob o presidente Trump. Essa recuperação foi liderada pelo setor automotivo, onde já vimos 9 mil novos empregos na área. Esse é o maior número de empregos automotivos adicionados à economia em 15 meses. Isso foi uma reviravolta completa em relação à administração Biden, onde estávamos perdendo uma média de 9 mil empregos na manufatura por mês no ano passado. A IKES divulgou o relatório, mas várias empresas estão agora considerando expandir sua presença ou trazer seus negócios para a América por causa das políticas do presidente Trump. E há pouco, antes de vir aqui, eu vi outro relatório da Reuters revelando que a Merck abriu uma instalação de $1 bilhão em seu site na Carolina do Norte. Esta é apenas a mais recente empresa farmacêutica a aumentar sua produção nos Estados Unidos. Manufatura em decorrência das tarifas do presidente Trump. Este anúncio segue os planos da Eli Lilly de investir pelo menos $27 bilhões para construir 4 novas fábricas aqui nos Estados Unidos. E a Pfizer também disse que está considerando mover sua produção para o exterior, bem aqui, para os Estados Unidos da América. Como o presidente disse repetidamente, quando compramos produtos feitos nos Estados Unidos, os lucros ficam aqui, a receita fica aqui, o mais importante, os empregos ficam aqui. E apesar das tentativas da mídia globalista de alarmar os consumidores, o presidente Trump não vai repetir a tendência de antecessores que quebraram suas promessas ao povo americano, cravando uma faca nas costas dos trabalhadores americanos e enviando seus empregos para o exterior. Nosso país perdeu mais de 5 milhões de empregos e mais de 90 mil fábricas devido à devastadora globalização apenas nas últimas 3 décadas. A Carolina do Norte perdeu 300 mil empregos na manufatura, incluindo 60% dos empregos na fabricação de móveis nos anos seguintes ao NAFTA. E em Michigan, as políticas globalistas destruíram 250 mil empregos, incluindo 40% da indústria automotiva que, novamente, sabemos, está se recuperando por causa das ações do presidente Trump já. Essas são estatísticas alarmantes que representam inúmeras cidades e famílias devastadas. Mas a era globalista do América, em último lugar, está chegando ao fim sob o presidente Trump. Ele não vai mais permitir que nossos trabalhadores sejam enganados. Em outra questão para o presidente, ele continua trabalhando duro para garantir a segurança da fronteira. Se você perdeu, a CBP lançou um novo app Home com um novo recurso, a intenção de partir, que oferece a imigrantes que estão ilegalmente no país cuja liberdade condicional foi revogada. Um processo ordenado para notificar os Estados Unidos, governo sobre a intenção de deixar país. O aplicativo Home da CBP fortalece a missão de garantir a segurança da fronteira e oferece aos imigrantes ilegais uma maneira direta de sair antes de enfrentar consequências mais severas depois.
E isso vem na esteira da notícia de que as travessias ilegais de fronteira caíram no mês passado, caindo 94% na nossa fronteira sul em comparação com fevereiro sob a administração Biden. Como o presidente Trump deixou claro durante seu discurso ao Congresso, precisamos terminar esse trabalho e continuar a realizar a campanha de deportação da história dos Estados Unidos. E é por isso que o presidente apoia a resolução diante do Congresso, negociada pelo presidente da Câmara, Johnson, incentivando todos os republicanos a votarem nesta resolução limpa que congela o financiamento nos níveis atuais e vai impedir que os democratas concedam a paralisação do governo. Votar contra essa resolução vai prejudicar o povo americano e acabar com o incrível impulso que o presidente Trump construiu nos últimos 51 dias. E, por último, responder às perguntas, elogia o Washington Post, que está na sala hoje. Conforme novo relatório Axios, o Washington Post está reformulando a estrutura de sua redação. A mídia tradicional Post finalmente está aprendendo. Isso é ter desdém por metade do país que apoia este presidente. Não ajuda a vender jornais. Não é um modelo de negócios bom. Por isso temos pessoas na nova mídia. E hoje, temos Sagar Ameti, apresentador do Breaking Points, um popular programa no YouTube que já acumulou quase 1 bilhão de visualizações e várias centenas de milhões de downloads desde seu lançamento em junho de 2021. Ele é um ex da Associação de Correspondentes, mas agora faz parte da próspera mídia independente. Estamos felizes em tê-lo conosco hoje. Comece o briefing. Eu agradeço por você me receber. Caroline, tenho perguntas para você. Falar mercado de ações. Então, é o 25º aniversário do colapso da bolha das empresas de tecnologia. Há muita preocupação de americanos agora sobre o estado da economia. O presidente Trump negou uma recessão. No entanto, Mutnick disse que não haverá uma. Então, a Casa Branca pode garantir que não haverá recessão. Há muito a descompactar. Primeiramente, sobre o mercado de ações. Os números de hoje, ontem e amanhã são uma foto de um momento. Como disse o presidente Trump, ecoando suas palavras, estamos em transição econômica. Estamos em um período de transição da bagunça que foi criada sob Joe Biden na administração anterior. Joe Biden causou desastre econômico. Vários dados, a taxa de inadimplência em empréstimos de cartão de crédito subiu 63% com Biden. Sob Joe Biden, o crescimento de empregos foi para americanos nascidos no exterior. Os salários reais caíram 1,5% sob Joe Biden. Esta administração luta contra, os preços dispararam, mais de 20% sob Joe Biden devido a seus gastos irresponsáveis e políticas econômicas. Estamos em transição do pesadelo econômico sob um presidente sem ideia do que fazia, sem emprego no setor privado, para a era de ouro da manufatura sob um empresário e negociador de primeira, o presidente Donald J. Trump, que está implementando a fórmula que sabemos que funciona. Olhem os resultados do presidente Trump. Para certeza, olhem o histórico dele. É por isso que o povo americano o reelegeu para este cargo. E olhem tudo que o presidente Trump já fez e sua equipe já fez em apenas 51 dias. Os esforços para desregulamentar, cortes de impostos, a agenda econômica do Trump, os cortes de impostos do Trump que vão liberar o crescimento econômico. E o presidente falou disso, eu vou destacar, ao ver o que ele disse no Air Force One. Ele quer que o povo americano tenha dinheiro sobrando. Estamos trabalhando muito todos os dias para alcançar essa meta. Segunda pergunta, CEO. Desafio de Trump contra Massey. Massey apoia Doge. Apoiam Faça Americanos Saudáveis novamente. Que tipo de mensagem esta Casa Branca está enviando contra um congressista que defende princípios que ele sempre manteve na Câmara e vota contra a resolução contínua e os gastos? O presidente afirmou que acredita que isso é fundamental. Para os conservadores e republicanos, de fato, para todos os membros do Congresso se unirem a essa resolução contínua. Para manter o governo financiado, o presidente quer continuar seu impulso. Nos últimos 51 dias manter o governo financiado, precisamos continuar com essas deportações. E ele acredita que apoia esse projeto de lei. Biden estava ativo no processo. Ele tem feito ligações verbais.
Estamos pedindo a todos os republicanos e aos democratas que ajudem o povo americano a evitar uma paralisação do governo. A administração acredita que precisa acusar um portador de green card de um crime para que ele seja elegível para deportação. Bem, na verdade, o secretário Rubio se reserva o direito de revogar o visto de Mahmoud Khalil. E fico feliz que você tenha mencionado isso. Sob a Lei de Imigração e Nacionalidade, o secretário de Estado tem o direito de revogar um green card ou um visto para indivíduos que servem ou são adversários dos interesses de política externa e segurança nacional dos Estados Unidos da América. E Mahmoud Khalil era um indivíduo que teve o privilégio de vir a este país para estudar em uma das melhores universidades e faculdades da nossa nação. E ele aproveitou essa oportunidade, esse privilégio, ao se aliar a terroristas. Terroristas do Hamas que mataram homens, mulheres e crianças inocentes. Esse é um indivíduo que organizou protestos em grupo que não só interromperam as aulas nas universidades e assediaram estudantes judeus americanos, fazendo com que eles se sentissem inseguros em seu próprio campus, mas também distribuiu propaganda pró-Hamas, panfletos, com o logo do Hamas. Esse é o comportamento e as atividades em que esse indivíduo se envolveu. E eu tenho esses panfletos na minha mesa. Eles foram fornecidos a mim pelo Departamento de Segurança Interna. Eu pensei em trazer isso para essa sala de briefing para compartilhar com todos vocês, mas não achei que valia a dignidade deste espaço trazer essa propaganda pró-Hamas. Mas foi isso que esse indivíduo distribuiu no campus da Universidade de Colômbia, e esta administração não vai tolerar isso. Indivíduos que têm o privilégio de estudar em nosso país e depois se aliam a organizações pró-terroristas que mataram americanos. Temos uma política de tolerância zero para quem se alia a terroristas. Obrigado. Você disse que acaba. O simulador Dow é um período de transição. Você tem certeza alguém apostou contra o Dow? Não acho. Ok, mas há alguma preocupação aqui, que vai ser mais difícil pedir para certos trabalhadores federais se aposentarem, se eles olharem para suas contas de aposentadoria e perceberem que estão sendo roubados todo dia. É bom mencionar os trabalhadores. Trump visa com sua política comercial o América em primeiro lugar e sua agenda econômica o América em primeiro lugar. E se você olhar, há grandes indicações para sermos otimistas sobre a situação da economia e do povo americano. Investidores, CEOs, proprietários de pequenas empresas, os trabalhadores devem apoiar Trump. Suas políticas tarifárias visam reciprocidade e comércio justo, priorizando trabalhadores americanos, não explorados por países estrangeiros. O presidente Trump disse que vai comprar um Tesla hoje. Ele comprou. E quando foi a última vez que ele dirigiu um carro? Essa é uma pergunta muito boa. Ouvi o presidente comentar que sente falta de poder ter o luxo de dirigir seu próprio veículo, mas posso confirmar que ele vai ver um Tesla que está a caminho do complexo da Casa Branca agora. Talvez a equipe de imprensa hoje tenha a oportunidade de testemunhar esse momento muito empolgante mais tarde esta tarde. Mas o Tesla está a caminho aqui agora e vamos ver se o presidente gosta quando ele der uma olhada. Então eles estão trazendo um olhar sobre isso. E se ele gostar, ele vai comprar. Ele vai comprar um, mas vai olhar quando chegar mais tarde. Isso de mercado, comprar. Podemos falar sobre o Canadá. Qual é o status da conversa do presidente Trump com Mark Carney? Nós vimos o presidente usar o termo governador para se referir a Justin Trudeau. Esse título também vai para o senhor Carney daqui para frente. E a decisão de aumentar as tarifas, isso é baseado em um indicador econômico específico que ele analisou, é impulso. Como você descreveria a reação dele em relação ao Canadá? O presidente ainda não falou com o senhor Elmo. Não desde que eu verifiquei, que foi há poucos momentos. Mas, com certeza, o telefone dele está sempre disponível para líderes que desejam falar com ele. Quanto às tarifas, o presidente deixou sua posição bem clara com a declaração que ele divulgou. E foi uma declaração de retaliação devido à escalada da retórica que vimos de Ontário, no Canadá. O presidente viu o premier, Doug Ford, fazer um comentário absurdo e insultuoso, ameaçando desligar a eletricidade. Para o povo americano, para as famílias trabalhadoras americanas, ele fez essa ameaça. O presidente viu isso e tem a obrigação e a responsabilidade de responder de acordo.
e representar os interesses do povo americano. Então, ele tomou a decisão de adicionar uma tarifa de 25%. Então, agora as tarifas sobre aço e alumínio entrarão em vigor amanhã a uma taxa de 50%. E nossas indústrias de aço e alumínio realmente aplaudiram essas tarifas porque, novamente, eles sabem. Isso vai fazer a indústria deles crescer aqui. Isso vai permitir que eles exportem mais aço que é produzido bem aqui nos Estados Unidos com trabalhadores americanos. Regis, eu tô desmerecendo suas palavras aqui, mas é isso que muitos líderes canadenses disseram sobre as ações que o presidente Trump tomou em relação ao Canadá. E o que você acha que é o prazo para isso? Falando como senhor. O que é Cali? Porque normalmente, um presidente em exercício fala como aliado próximo muito rapidamente quando é uma nova liderança. Bom, o presidente está, novamente, respondendo a o fato de que o Canadá tem explorado os Estados Unidos da América e os trabalhadores americanos por décadas. Se você olhar as taxas de tarifas que os canadenses têm imposto sobre o povo americano e nossos trabalhadores aqui, é um absurdo. Na verdade, eu tenho um gráfico bem prático aqui, que mostra não só o Canadá, mas a taxa de tarifas em geral. Se você olhar para o Canadá, já que você mencionou, queijo e manteiga americanos, quase 300% de tarifa. Olha para a Índia, 150% de tarifa sobre o álcool americano. Você acha que isso está ajudando o bourbon de Kentucky a ser exportado para a Índia? Acho que não. 100% de tarifa sobre produtos agrícolas da Índia. Olha só, o Japão tarifando arroz, 700%. O presidente Trump acredita na reciprocidade e já estava na hora de termos um presidente que realmente se preocupa com os interesses das empresas e dos trabalhadores americanos. E tudo o que ele está pedindo, no final das contas, são práticas comerciais justas e equilibradas. Infelizmente, o Canadá não tem nos tratado de forma justa. Nos últimos várias décadas. Para a mulher de roxo, porque eu vi que você fez uma cara para minha resposta anterior. Então, o que está rolando? Bom, na verdade eu tenho algumas perguntas. No cerne dos protestos pró-Palestina nos campos universitários e em outros lugares está a demanda para acabar com a guerra. O objetivo que essa administração realmente apoia e tem buscado. Então, por que isso não foi reconhecido ou destacado, nem mesmo? Porque essas faculdades e esses protestos novamente divulgaram propaganda do Hamas. Os panfletos que foram distribuídos pedem por violência. Os panfletos que foram distribuídos têm o logo de uma organização que manteve americanos como reféns, que assassinou bebês inocentes, que matou homens, mulheres e crianças. Eles são uma organização terrorista estrangeira designada e não vamos tolerar não cidadão. Estrangeiros que vêm aqui com visto, se envolvendo em tal comportamento, se aliando a terroristas. E o secretário de Estado reserva a autoridade para revogar o green card ou visto de um indivíduo que serve como um tem. Na verdade, diz bem aqui motivos razoáveis para acreditar que a presença ou as atividades dos estrangeiros nos Estados Unidos. Isso poderia ter consequências potencialmente sérias para a política externa dos Estados Unidos. E eu acho que se aliar ao Hamas deixa isso bem claro. O secretário Rubio exerceu essa autoridade e acreditamos plenamente que vamos avançar com mais prisões, como o presidente Trump antecipou em sua declaração de ontem. Então, estão rolando conversas entre a administração e os canadenses sobre essa tarifa. Porque o premier de Ontário disse que o próximo passo é cortar a eletricidade para os Estados Unidos. E o presidente divulgou uma declaração depois de ver esses comentários e disse que haveria graves consequências impostas ao Canadá se eles pensarem em cortar a eletricidade para os Estados Unidos da América e nossos cidadãos. E o presidente também está determinado a garantir que estamos dependendo da eletricidade americana e não da produção de eletricidade de nações estrangeiras, incluindo nossos aliados no Canadá. Quanto às conversas, continua a correspondência entre a equipe do presidente, especialmente o secretário Lutnick, e os canadenses também. Como você vende isso para o povo americano então, depois de ver o que está acontecendo nos mercados esta semana e dizer que a política de tarifas a longo prazo é algo bom? Considere o que a política de tarifas a longo prazo vai fazer pelo nosso país. Acho que muitos de nós crescemos em cidades pequenas. Eu sei que ao menos eu fiz isso na rua principal da minha cidade pequena.
Parece muito pior do que provavelmente era décadas atrás, antes de eu nascer. Pelo menos meus pais e avós me dizem isso, e eu sei que muitos americanos se sentem da mesma forma. O que o presidente imagina para este país é que os Estados Unidos da América se tornem uma superpotência na fabricação, onde há fábricas e empresas americanas, de propriedade de americanos, produzindo bens que estamos exportando para o resto do mundo. Essas receitas ficarão aqui. Isso vai aumentar os salários das pessoas aqui no nosso grande país. Isso vai garantir nossa segurança nacional e vai elevar o moral do povo americano ter indústrias prósperas novamente. Pense em Detroit, Michigan. Pense na Carolina do Norte, como mencionei, que costumava ter uma indústria de móveis próspera que não existe mais, por causa das políticas comerciais globalistas de administrações anteriores. E o povo americano deu ao presidente uma oportunidade incrível de restaurar a grandeza americana e recuperar nossa dominância na manufatura. Ele quer fazer isso. Perguntas. Ver onde você colocou uma tela. A mensagem do presidente aos republicanos para apoiar essa resolução contínua. Há um contato com os democratas. Porque o que vimos desde o início do ano fiscal é que, para conseguir uma resolução contínua, você precisa de apoio bipartidário e de compromisso. Bom, estamos focados nos republicanos da Câmara e na Câmara, pois é o início, John. E assim, o presidente tem se comunicado com os republicanos da Câmara, mobilizando votos e conseguindo que eles digam sim, o que, pelo que eu entendi, tem sido bem sucedido até agora. O presidente está incentivando os republicanos de novo, mas, como eu disse, membros do Congresso devem votar a financiar este governo. Continuamos os negócios americanos, que elegeu Trump para isso. Mark, nós vimos essa queda ontem. Nós vemos isso hoje também. Parece que a percepção sobre as políticas do presidente é de que eles não têm confiança na política de tarifas comerciais dele. Eles não têm confiança no que o presidente disse à Fox News no fim de semana, que ele não descartou a ideia de uma recessão. Qual é a sua análise sobre a queda que vimos na última semana e meia nos mercados financeiros? Eu acho que há muitas razões para se sentir confiante, realmente se sentem assim. Basta olhar para os quase 2 trilhões de dólares em investimentos privados que este presidente conseguiu. Olha os comentários feitos pelo CEO da Apple, uma das maiores empresas do mundo, que disse que está otimista com o futuro da inovação americana, sob a liderança do presidente Trump. Olha a confiança do CEOR. De acordo com a medida de confiança do CEOR e do Conference Board, no primeiro trimestre de 2025, atingiu o nível mais alto em 3 anos. De um otimismo cauteloso para um otimismo confiante. Se você olhar para os 2 trilhões de dólares em investimentos de grandes empresas globais, olhe o relatório de empregos da última sexta-feira, mencionado. A Fox Business reportou que Trump vê um boom na manufatura no relatório de empregos da Fast Food seu segundo mandato. Empregos automotivos de volta à América. São 9 mil empregos estáveis e bem remunerados. São 9 mil famílias americanas que agora poderão viver o sonho americano por causa das políticas desta administração. Se vê o otimismo das pequenas empresas. O NIB divulgou um relatório. O otimismo das pequenas empresas continua sendo muito mais alto do que nunca foi sob a administração anterior. Há muitas razões para ser otimista. E novamente, o povo americano, o CEOR e as pessoas em Wall Street e na Macy's deveriam apostar neste presidente. Ele é um negociador, é um empresário e está fazendo o que é certo para o nosso país. Ele quer restaurar a riqueza nos Estados Unidos da América. Michael, bom te ver. 2 perguntas. A administração vai fornecer algum alívio para os estados afetados pelo terror da hora de Ontário? Bom, o presidente deixou bem claro que o Canadá seria muito sábio em não cortar a eletricidade para o povo americano, e esperamos que isso não aconteça. Quanto ao que aconteceria se isso realmente acontecer, vou deixar para o presidente tomar essas decisões. Compartilhamos com o Departamento de Justiça aumento dos preços e conivência das grandes empresas. Bem, definitivamente compartilhamos as preocupações do povo americano quando se trata do preço dos ovos. No entanto, uma boa notícia, o custo médio de uma dúzia de ovos na verdade caiu desde que o secretário Ravlins e o presidente Trump anunciaram seu plano. Caiu o cifrão.
Então, essa é uma boa notícia sobre o preço dos ovos. Sob a administração Biden, os preços dos ovos aumentaram 22%. Situação econômica que o presidente Trump herdou, e o secretário de Agricultura e o presidente estão focados em resolver isso. A secretária Ravlins apresentou um plano de 4 pontos para lidar com essa crise. E ela tem sido honesta e realista com o povo americano, como essa administração sempre é. Vai levar de 3 a 6 meses para que o suprimento de ovos volte ao normal. Mas ela está focada, e esta administração está focada em fazer isso todos os dias. Karen. Estou apenas falando sobre os mercados. Então, o que estamos vendo esta semana agora em Wall Street é um retrato do momento no tempo. O presidente acha que tem alguma responsabilidade pela turbulência no mercado de ações. Olha, o presidente é firme em seu compromisso de restaurar a manufatura americana e a dominância global. E eu acho que ele reforçou isso esta manhã com sua nova declaração. E as tarifas que serão implementadas amanhã sobre aço e alumínio. Ele disse recentemente, olhando para o mercado, que você realmente não pode ficar de olho no mercado de ações. Mas todos os ganhos desde o dia da eleição foram apagados no S&P 500. Em que ponto, até onde as ações precisam cair antes que o presidente considere isso um fator e mude de rumo? Novamente, como eu acabei de dizer, o presidente vai cuidar de Wall Street e de Main Street, assim como ele fez em seu primeiro mandato. As pessoas em Wall Street e Main Street deveriam apostar neste presidente. Ele está fazendo o que é certo para este país. Então, o presidente está preparado, como vimos o congressista Massey, para pressionar outros legisladores republicanos a apoiarem essa resolução contínua. Bom, ele está muito, como eu disse, envolvido nesse processo. Ele tem feito ligações para os legisladores no Capitólio. E eu acho que as declarações dele contra o congressista Massey falam por si mesmas. E eu vou deixar o presidente fazer qualquer declaração adicional se ele escolher, mas ele espera que todos os republicanos da Câmara votem a favor dessa resolução contínua. Só para complementar, podemos começar a antecipar que o presidente vai se manifestar mais sobre as corridas de 2026 que estão por vir, como vimos esta manhã. Não tenho certeza sobre isso. Eu nem sei se posso falar sobre isso daqui desse púlpito. Eu consultaria a nossa equipe política externa para obter orientações sobre as corridas futuras e o envolvimento do presidente. Helena. Obrigado. Quero perguntar sobre alguns comentários que ele fez ontem. Ele disse que havia de 500 a 700 bilhões de dólares em desperdício, fraudes e gastos com benefícios. Ele chamou isso de, aspas, a grande, que precisa ser eliminada. No início deste mês, ele também se referiu à Seguridade Social como um esquema de Ponzi. Os americanos devem esperar mudanças, grandes mudanças na Seguridade Social e no Medicare. O presidente Trump foi absolutamente claro sobre isso. Ele vai proteger os benefícios da Seguridade Social e do Medicare, e o Medicare para os americanos que trabalham duro, que contribuíram para esses programas de benefícios e merecem essas recompensas que ganharam com esforço. E, infelizmente, a grande mídia levou o Sr. Musk fora de contexto. Vi uma manchete da Bloomberg dizendo que nossa equipe realmente trabalhou para atualizá-la e corrigi-la porque estava muito errada, e levou o Sr. Musk fora de contexto. A que ele estava se referindo especificamente era cortes. Era o desperdício, a fraude e o abuso que realmente existem nesses programas. De acordo com o relatório do IG da Administração da Seguridade Social, há mais de 70 bilhões de dólares em fraudes apenas no programa de Seguridade Social. Que nós sabemos. E assim, o presidente vai continuar a proteger esses programas para os americanos que trabalham duro. E, na verdade, cortar o desperdício, a fraude e o abuso desses programas vai protegê-los para os americanos que trabalham duro. Ele disse cerca de 500 a 700 bilhões de dólares. Não havia evidências para afirmar isso e também, se esse for o caso, isso representaria mais de 1/3 do que a Seguridade Social pagou no ano passado, talvez 20% da Seguridade Social. Novamente, se você ler a citação completa dele, ele disse, acreditamos, que sim. É uma estimativa baseada no que ele viu. Ele não está dizendo de forma definitiva, ele está dizendo que é isso que o DOGE suspeita e pensa, e é exatamente por isso que o DOGE foi criado. Para garantir que estamos investigando os gastos fraudulentos, o desperdício e o abuso em nosso governo federal. E eu gostaria de lembrar a todos aqui que 77% do povo americano apoia esse esforço da Helena Musk e DOGE para identificar esse desperdício, fraude e abuso. Pode ir. Obrigado, Carolina. E nada. Se pudéssemos dar um passo atrás por um segundo. Quando o presidente Trump se dirigiu pela última vez ao BRT, enquanto estava na campanha, seu grande foco eram os cortes de impostos.
Ele está indo lá hoje enquanto propõe aumentos de impostos na forma de tarifas. E estou curioso para saber por que ele está priorizando isso em vez dos cortes de impostos. Na verdade, ele não está implementando aumentos de impostos. As tarifas são um aumento de impostos sobre países estrangeiros que, novamente, têm nos enganado. As tarifas são um corte de impostos para o povo americano, e o presidente é um defensor ferrenho dos cortes de impostos. Como vocês sabem, ele fez campanha prometendo que não haveria impostos sobre gorjetas, não haveria impostos sobre horas extras e não haveria impostos sobre benefícios da Previdência Social. Ele está comprometido com todas essas 3 coisas e espera que o Congresso as aprove ainda este ano. Desculpe, você pode escolher a tarifa, porque eu tenho. Eles não são cobrados sobre as empresas estrangeiras, são cobrados sobre os importadores. E, no final das contas, quando tivermos um comércio justo e equilibrado, que o povo americano não vê há décadas, como eu disse no começo, as receitas ficarão aqui, os salários vão subir e nosso país será enriquecido novamente. E eu acho insultuoso que você esteja tentando testar meu conhecimento sobre economia e as decisões que este presidente tomou. Embora eu me arrependo de ter feito uma pergunta ao presidente. Mary, vá. Coite galinha. Tenho 2. O primeiro foi sobre Rússia e Ucrânia. Eu sei. O enviado especial Whitcliffe disse ontem que Zelensky se desculpou na carta que enviou a Trump. Você pode compartilhar mais sobre essa carta e o que mais pode ser interessante nela que a gente não sabe. Sim, o presidente mencionou essa carta, como você disse, em seu discurso conjunto ao Congresso. E eu tenho uma atualização. Como vocês sabem, o secretário de Estado Rubio e nosso conselheiro nacional de segurança Mike Waltz estiveram negociando com os ucranianos hoje na Arábia Saudita. Eles vão fornecer um resumo completo dessa reunião muito em breve. Mas eu posso garantir a você, a todos aqui e ao povo americano que as notícias que recebemos dessa reunião ao longo do dia e que o presidente foi informado são positivas. Esta reunião foi produtiva. Deixarei que o secretário de Rubio e nosso secretário nacional e secretário de Estado Rubio e nosso assessor secretário nacional falem com eles, especificamente sobre o que aconteceu hoje, quando eles estiverem prontos para isso, quando a reunião terminar. Lindsay vá. O presidente disse que este é o primeiro de muitos tipos de prisões assim. A administração tem uma estimativa aproximada de quantas prisões vocês estão planejando fazer nesse estilo. Eu não tenho uma estimativa. Eu sei que o DHS, com base em informações muito boas que eles coletaram sob a direção da ordem executiva do presidente, deixou muito claro para o Departamento de Segurança Interna. Esse protesto engajado, como eu disse, anti-americano, antissemita e pró-Hamas não será tolerado. Então, desde que o presidente assinou aquela ordem executiva e desde que o secretário de Segurança Interna tomou posse no BHS, eles têm usado inteligência para identificar indivíduos nas faculdades e universidades do nosso país, nos campi universitários, que se envolveram nesse tipo de comportamento e atividade, e especialmente em atividades ilegais. Então, eu não tenho um resumo de quantas prisões vão acontecer, mas eu sei que o DHS está trabalhando ativamente nisso. E eu também sei que a Universidade de Colômbia recebeu os nomes de outras pessoas que se envolveram em atividades pró-Hamas e elas estão se recusando a ajudar o DHS a identificar esses indivíduos no campus. E como o presidente disse de forma bem enfática em sua declaração ontem, ele não vai tolerar isso. E esperamos que todas as faculdades e universidades da América cumpram a política desta administração. Jasmine. Sobre o Canadá. Depois de tudo isso, essa ameaças de aumentar tarifas ou cortar a eletricidade. Eu me pergunto, essa administração ainda considera o Canadá um aliado próximo dos Estados Unidos? Bom, eu acho que o Canadá é um vizinho. Eles são um parceiro, eles sempre foram um aliado. Talvez eles estejam se tornando um concorrente agora, mas, como o presidente também expôs em sua postagem no Truth Social hoje, ele acredita que os canadenses se beneficiariam muito ao se tornarem o 51º estado dos Estados Unidos da América. E eu realmente pesquisei um pouco sobre o custo de vida no Canadá. E o custo de vida é muito mais alto do que aqui nos Estados Unidos da América. O custo médio de uma casa no Canadá é muito mais alto. Em Quebec, a alíquota de imposto mais alta para uma renda de $150.000 ou mais é de 53,3%, mais da metade da renda dos canadenses está sendo tributada. Então,
O presidente deixou claro que acredita que os canadenses seriam melhor atendidos economicamente e militarmente se tornassem o 51º estado dos Estados Unidos da América. Aidan Vader. A procuradora-geral Bondi disse que um caminhão cheio de arquivos do S-State foi entregue ao escritório dela vindo do SDNY. Quando podemos esperar que esses arquivos sejam liberados ao público? Encaminho ao Departamento de Justiça. Eu tenho um cronograma. E de arquivos JF? Eu não sei neste momento. Novamente, eu te encaminho para a nossa diretora de DNI, Lucida Bad, e também para o Departamento de Justiça. Eu sei que eles estão trabalhando nisso com afinco, como o presidente pediu. Cristão. Obrigado, Caroline. 2 perguntas. Temos falado sobre tarifas. Houve alguma atualização sobre a criação do serviço de receita externo para coletar receitas? Bom, precisamos que as tarifas recíprocas entrem em vigor primeiro. E como você sabe, o presidente vai lançar isso no dia 2 de abril e depois começa o próximo passo desse processo. Está coletando essa receita para, em última instância, criar o serviço de receita externa, no qual o secretário Rudnick está trabalhando arduamente e está bastante entusiasmado, como você percebeu em suas entrevistas na mídia. A imprensa, executar por ação executiva ou requerer legislação? Bom, o presidente já assinou uma ordem executiva para direcionar o secretário de Comércio a estabelecer o serviço de receita externo, ou pelo menos identificar maneiras de como isso pode ser feito. Eu encaminharia você ao Departamento de Comércio para mais detalhes sobre isso. Claro, lá atrás. Eu tenho algumas perguntas sobre a Coreia do Sul, a Coreia do Norte. Como vocês sabem, o presidente sul-coreano Moon foi liberado da detenção legal. Qual é a reação dos Estados Unidos como aliado? Há possibilidade de uma cúpula com o presidente Trump quando o presidente Moon voltar. Segunda pergunta sobre a Coreia do Norte. O presidente da Coreia do Norte, Moon, foi liberado da detenção legal. A Coreia lançou vários mísseis balísticos na costa oeste ontem. Qual é a reação da Casa Branca em relação a isso? Claro. Sim, vou começar com a sua pergunta sobre a Coreia do Norte. Nós condenamos estas ações e pedimos à Coreia do Norte que pare com seus atos ilegais e desestabilizadores. Quanto à Coreia do Sul, Estados Unidos e a aliança da República da Coreia é inabalável. E a administração Trump continua em contato próximo com nossos colegas sul-coreanos enquanto trabalhamos juntos para promover um Indo-Pacífico livre e aberto. Claro. Então você não respondeu sobre as lideranças do presidente sul-coreano dia após dia. Eu não tenho nada sobre isso, mas posso com certeza verificar com o Conselho de Segurança Nacional e te dar um retorno. Claro. Bom te ver. Então você tem que questionar a validade das ações oficiais do presidente Biden e também dos seus perdões. Das possíveis ações criminais de indivíduos como membros da sua família e Liz Cheney. Está surgindo a informação de que muitas das suas ações oficiais foram assinadas automaticamente, possivelmente até mesmo os perdões, e sem o seu conhecimento ou consentimento. A Casa Branca tem alguma informação disponível atualmente de que o Biden foi realmente quem aprovou e assinou esses perdões? E a segunda pergunta é: o Departamento de Justiça investigará o declínio cognitivo do presidente Biden. Permitiu que funcionários não eleitos empurrassem políticas radicais e perdões sem a sua aprovação. Eu não sei a resposta para essa pergunta, mas posso verificar com o pessoal aqui que pode saber a resposta e te dar um retorno. Dasha, pode ir em frente. E você fez um ótimo trabalho articulando a visão. O que o presidente Trump tem em mente? O quê? As tarifas dele? Ele acredita que as tarifas dele podem ajudar a trazer empregos de volta para os Estados Unidos. Perguntei a vocês na semana passada sobre o quanto os americanos precisariam se preparar para enfrentar uma dor de curto prazo em uma conversa com o presidente e secretário do Tesouro, Scott Bessent. Eu conversei com o pessoal. Estou me perguntando qual é o limite de dor para o presidente Trump e para essa Casa Branca. Enquanto você observa um pouco da turbulência nos mercados de ações, enquanto sente as preocupações das empresas, e potencialmente ver algumas dessas taxas de aprovação caírem no curto prazo. Até onde ele está disposto a aguentar isso, e ele vai continuar comprometido com a visão dele para as tarifas, mesmo que tudo isso venha à tona. Bom, o presidente tem trabalhado duro todos os dias para aliviar a dor que foi causada pela administração anterior. Através de uma desregulamentação massiva,
através do Fore BB Fore, como gostamos de chamar, liberando a força da nossa indústria de energia, que sabemos que, no final das contas, vai reduzir os custos para os consumidores aqui em casa. E novamente, como eu mencionei, o presidente está determinado a assinar cortes de impostos para o povo americano, para colocar mais dinheiro de volta nos bolsos deles, o que, no final das contas, vai desbloquear a confiança do consumidor. E novamente vou reiterar as palavras do presidente em termos simples, como ele faz melhor. O presidente quer que o povo americano tenha muito mais dinheiro nos bolsos. Eles não sabem o que fazer com isso. Esse é o objetivo desta administração, através de tarifas, cortes de impostos, desregulamentação e liberando o potencial da nossa indústria de energia. Eu tenho mais 2 observações rápidas antes de encerrar. No dia 28 de abril, posso confirmar que o Philadelphia Eagles estará aqui na Casa Branca para celebrar a vitória no Super Bowl. Eu sei que teve muita notícia falsa sobre um convite que não foi enviado ou que foi enviado. Queremos corrigir os fatos. Nós enviamos um convite. Eles aceitaram com entusiasmo, e vocês os verão aqui no dia 28 de abril. E por último, em uma nota triste, gostaria de expressar nossas condolências à Fox News e a toda a família Fox que perdeu um camerama. Craig Savage, que faleceu recentemente aos 61 anos. Uma morte muito trágica, um indivíduo que foi um grande homem e cobriu este prédio por muitos anos. Então, todo o escritório de imprensa, o escritório de comunicações aqui, quer expressar nossas condolências à família dele e também à Fox News. E eu vejo vocês mais tarde. Talvez você veja o presidente em um Tesla mais tarde esta tarde. Tá bom, tio?